Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia aqui no YouTube do Antagonista, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, apresentando Narrativas Antagonista, que é um programa que tem uma estrutura diferente, por isso muita gente gosta. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te trago uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E cada dia é um tema diferente. A galera sugere tema para mim, aqui no YouTube, em outras redes sociais me marcando, nos meus grupos de WhatsApp e na sexta tem o sextor. Então hoje é sexta. O sextor de hoje, vocês me pediram tanto. Eu achei até que era pecado, porque a origem disso tudo é no velório do Papa. Mas, enfim, somos todos pecadores, não é verdade? Não é verdade? Sábado tem confissão aqui na igreja do lado. Falei, vambora que eu sou de Santo André, nós capota, mas não breca. Então, o fato do dia é: recordar é viver os melhores momentos de Dilma Rousseff. Exatamente, eu estou até olhando aqui. Nossa, gente, vai ser demais. Vamos para o fato do dia. Vamos lá. Ai, essa vocês queriam, né? Vocês me encheram as paciências nas redes sociais. E ó, eu me desdobrei aqui. Tá? Aliás, já curte, compartilha enquanto você está se preparando para ver. Vê se você está inscrito no canal do Antagonista, se inscreve, toca o sininho para receber as atualizações. Enfim, fato do dia: recordar é viver os melhores momentos de Dilma Rousseff. Gente, tem muita coisa boa aqui hoje. Aliás, já vai comentando aqui embaixo qual é o momento que você lembra que você queria ver. Qual que você acha que não pode deixar de ter? Ó, tá completaço. Recordar é viver os melhores momentos de Dilma Rousseff, começando com uma profecia. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Queria dizer para vocês que quando eu saí ali do Palácio do Planalto, por causa daquele impeachment absolutamente ilegal e fraudulento, eu disse que nós voltaremos. Para mim, hoje é um dia que eu acho que chegou esse momento de nós voltarmos. Este momento histórico tem a grandeza e a ousadia daquela que esteve sempre na defesa da democracia, presidenta Dilma Rousseff. Meu agradecimento à senhora. Nós voltamos, presidenta Dilma. E aí, por que me pediram para fazer um Recordar e Viver da Dilma? Porque a Dilma apareceu no funeral do Papa. Ela foi da China até a Itália para o funeral do Papa. E aí a gente lembrou que a gente era feliz e não sabia. A gente lembrou o que era o período Dilma. Era uma diversão, todo dia tinha uma diversão garantida, todo dia. Vamos lá, funeral do Papa e Dilma. Eu tenho muita dor, porque o Papa sempre foi muito generoso comigo. Mas eu considero que, para além de mim, o Papa foi um dos maiores homens do século XX e XXI. Porque 20 foi onde ele se construiu como pessoa e 21 foi quando ele realizou uma coisa muito difícil, que ser uma liderança das melhores características do ser humano, como um exemplo para todo mundo, de uma generosidade com os pobres, um reconhecimento da importância deste mundo virar um mundo mais igual, com uma recusa da guerra
e do preconceito contra imigrantes. E aquela imensa capacidade do Papa de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões, porque ele foi um Papa religioso, ou seja, um Papa que ligava uns com os outros. Então é um lamento. Eu vim da China aqui porque minha completa obrigação, meu completo desejo, eu não podia deixar ele partir sem estar aqui. Ué, gente, mas os outros papas eram o que era ateus? Que coisa bonita, não? Que coisa bonita essa fala. A fala mais conhecida da Dilma, que ficou slogan em tudo, é essa daqui. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alberto, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Vocês lembram do Bessias, que é o Jorge Messias, que está hoje na Advocacia Geral da União do governo Lula. Tem mais. Deixa eu ver o que vai ter agora. Qual que é a próxima? Ah, essa aqui. Essa aqui. Deixa eu ver até a data desta belezura. 28 de julho de 2015, lançamento do programa Pronatec Jovem Aprendiz na Micro e Pequena Empresa. Você lembra disso? Lembra? Lembra. Na tela. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E agora nós vamos... A Dilma virou presidente do Banco dos BRICS. Por quê? Porque ela é economista. E também porque ela é muito boa de matemática. E nós tivemos diversas amostras da Dilma fazendo conta de cabeça. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Mais matemática de Dilma Rousseff para vocês. Você pode falar, não, é porcentagem. Porcentagem é um negócio complicado também. Não é todo mundo que sabe. Vamos para a soma na tela. Somando 1 milhão do Lula e 2.750.000 casas do meu primeiro mandato, nós entregamos já 2.674.000 casas. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 240. Tem mais matemática com Dilma Rousseff. Falei para vocês, eu não vou deixar ninguém na mão hoje. Coisa que você lembra, coisa que você não lembra, coisa que nem a Dilma lembra. Aliás, eu acho que da maioria dessas coisas ela não lembra. Mas ela sabe fazer conta. Mais matemática com Dilma Rousseff. Me desculpem, não é $4 o milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas na Ucrânia pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. 4 para 13 dá 7. Da matemática, nós vamos passar para outra matéria de ciências. Essa você lembra? Essa daqui, com toda certeza, você lembra. Fantástica, assim,
O Brasil no exterior, na tela. Essa aqui, com toda certeza, você é bem brava, do estocamento. Agora nós vamos aos momentos poéticos envolvendo criança, mas não é o que você está achando. Tem criança, tem que mais? Tem pai, criança, tijolo, telha. 29 de outubro de 2015, entrega de imóveis do Minha Casa Minha Vida, com Dilma Rousseff. Algumas palavras sintetizam aqui o que nós estamos vivendo. As palavras são segurança. A outra palavra significa carinho. A outra palavra significa família. E a outra palavra é vida. Quando a gente olha, a gente vê que o brasileiro e a brasileira tem um sonho. Todos nós temos alguns sonhos que é comum a todos nós, sejamos quem sejamos. Por isso, aqui nós estamos comemorando mais do que apartamentos que tem tijolo, que tem cerâmica, que tem uma janela boa que abre para o mundo. E o Minha Casa Minha Vida, ele fala de família. Falou de família, fala de criança. E aí deixa eu puxar uma brasa para minha sardinha. Fala da mulher, fala da mãe, fala também do pai, mas fala da mãe, que está ali. Da porta para dentro, a mãe, ela é essencial. Da porta para fora, os dois são muito importantes. Agora, da porta para dentro, o pai também é importante, porque o exemplo do pai é um exemplo que as crianças e os jovens seguem. É aquilo que a gente, de pequenininho, começa a admirar. A gente admira o pai, a gente admira a mãe, a gente ama o pai e a mãe. Agora sim nós vamos para aquela que você está esperando, da criança e do cachorro. Eu arrumei para vocês na tela. Se hoje é o dia das crianças, ontem eu disse que o dia da criança é dia da mãe, do pai, das professoras, mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás, o que é algo muito importante. Aí nós temos aqui Dilma Rousseff fazendo a plateia rir, a desenvoltura dela nos discursos. Recordar é viver, quando que é? 29 de outubro de 2015 na tela. Nós vamos parar programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Não vamos, não. Sabe por que nós não vamos? Ora, se a gente faz essas ajustes e correções para garantir que tenha mais oportunidade para os brasileiros e as brasileiras, por que nós iríamos acabar
Gente, eu engasguei comigo mesma. E agora nós vamos para as ciências biológicas. Dilma Rousseff falando de dengue. Nós temos de combater o mosquito nas nossas casas. Por que ele está nas nossas casas? Porque se o mosquito gosta de fruta, de inseto, enfim, o mosquito não é um mosquito macho. Ele não pica as pessoas. Quem pica e gosta de se alimentar do sangue humano é a mosquita. E ela é sensível. Gente, a mosquita, naquela época, meu Deus do céu, virou uma febre a mosquita. Deu o que falar. E agora, toda a intimidade de Dilma Rousseff com a tecnologia, com o mundo digital. Dilma e o hacker. Que fala o seguinte: primeiro, se há vazamento, foi um hacker. Foi um hacker. Mas se há vazamento e foi um hacker, o vazamento não tem tanta importância. Se há vazamento, foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância, o que se faz? Se trata como? Se considera o quê? Não podemos levar em conta. Mas se foi um vazamento e tem importância, o que acontece? Foi em nome do combate à corrupção. Então, esse raciocínio, ele é uma bomba atômica em cima do sistema de justiça desse país. Quem concordar com ele está condenando o Estado democrático. Essa não sei do hacker se você lembrava, mas tem essa outra aqui que ficou... Essa assim, é de uma intimidade com o universo digital que eu invejo. Vou falar, eu invejo na tela. Que é daqui, que chama Isauri, que também é japonesa. Pois bem, inventam uma história fantástica, que está na nuvem, que... o e-mail está na nuvem, né? Está na nuvem, sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem essa história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem, não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova? Então, eles não vão, se eles pensam que me vão calar, porque vão falar do meu cabelo, eu tenho a sorte é que eu tenho. Comprovante. Aqui, a gente vê toda a desenvoltura discursiva de Dilma Rousseff no improviso e no ditado popular. É a malemolência, é a brasilidade na tela. Nós construímos o programa Mais Médicos. Esse programa Mais Médicos, ele levou mais de 2.528 médicos para aqui a cidade para as cidades de São Paulo. Eu acredito que talvez ninguém aqui saiba, mas o estado de São Paulo começou a chover muito e o pessoal está saindo da chuva, com razão. Então o pessoal que não está protegido está saindo da chuva. É bom que chova, mas tem hora que quem está na chuva não quer pegar a chuva. Então é essa contradição sempre. Eles têm de sair de fato porque começou a chover forte. Essa eu tenho certeza que teve 10 pessoas escrevendo que queriam. Essa eu tenho certeza. Certeza. Em absoluta. Bato a aposta aqui com vocês que essa teve um monte de gente falando que queria. O que é? Mulher Sapiens e saudação à mandioca. Que sim, foi no mesmo discurso, na tela. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais
para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Gente, isso ficou tão famoso, mas tão famoso, eu não sei se vocês se lembram daquela época, mas tinha um site de paródias chamado Timbu Fan. Tem até hoje, mas naquela época isso viralizou. Esta paródia da saudação à mandioca teve 12 milhões de visualizações. Na tela, recordar é viver. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. A mandioca. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. Eu tô saudando a mandioca. Eu tô saudando a mandioca. Aí aqui toda a desenvoltura de Dilma Rousseff com termos estrangeiros. Que tinha uma mania, era obsessiva compulsiva por trabalho, era o workaholic, que tinha uma mania de fazer todo mundo trabalhar. Olha só, né? Se ela estivesse falando de algum outro presidente, poderia ele ter se ofendido, porque quando muitas pessoas falam dele com álcool, alcoólico, fica ofendido. Já Dilma não. Dilma tratou isso com muita naturalidade. Enfim, vamos adiante aqui. O que mais eu tenho? Gente, Dilma em comício. O Lula meio que escondeu a Dilma na campanha. Vamos cá entre nós combinar. Nessa campanha de 22 ele meio que escondeu. Mas aí chegou uma hora que estava ficando chato. Isso era o quê? 1º de setembro de 2022, eleição em outubro. Tinha que mostrar a Dilma. Aí ele mostrou e a gente entendeu por que ele estava escondendo na tela. Eu estou muito indignada com o que algumas pessoas têm falado por aí. Principalmente uma coisa que eu fiquei extremamente indignada porque feriu tudo o que eu acredito. Infelizmente, pessoas da República disseram que o Palácio do Alvorada e o Palácio do Planalto estava cheio de demônios. Eu me indignei porque jamais, na minha época e na época do presidente Lula, teve demônios nos palácios da República. Agora tem. Agora tem. Nós vamos apresentar um lindo clipe que mostra a união dos nossos artistas com o presidente Lula nesse movimento tão bonito de retomada do nosso país para o povo brasileiro. Vou pedir para a gente acender as luzes dos nossos celulares, por favor. Vamos acender as luzes aí, galera. Ô, gente, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Você vê só como é que a vida é dura. Que é o fato de que eu
acho fundamental eleger o companheiro Freixo governador desse estado. Agora, um momento, esse eu não sei se você lembra. Esse eu não sei se você se lembra. Mas momentos internacionais de Dilma Rousseff. Primeiro momento internacional, Dilma Rousseff vai viajar a Portugal para se encontrar com o primeiro-ministro e vai fazer uma entrevista sobre esse encontro com a TV portuguesa. É claro, super bem informada pela sua equipe. Vamos dar uma olhada. A senhora vai a Portugal terça-feira, vai encontrar um país sem governo. Isso não tira sentido a visita diplomática, pelo menos. Mas o presidente não vai poder me receber? Vai poder receber, e o primeiro-ministro também. Só que o governo já está de missionário. Vamos para eleições, não é? Bom, eu respeito perfeitamente a situação política de Portugal. Eu vou a Portugal, pelo menos é o que estava previsto. Eu não tinha conhecimento que isso tinha acontecido, foi agora, né? Está acontecendo agora, nesses minutos agora. Eu não tinha conhecimento que estava acontecendo, e creio que terei agora, através do meu ministro das Relações Exteriores. Mas eu vou primeiro me encontrar com o presidente Cavaco Silva e, na sequência, com o primeiro-ministro Sócrates. O que você está me dizendo é que ele está demissionário. Eu lamento profundamente, que eu tinha grande respeito pelo ministro Sócrates. Vai, me fala. A gente era feliz e não sabia. Era todo dia isso. Todo dia isso. E aí tem também a participação em francês. Eu juro que amanhã eu vou me confessar por ter colocado isso aqui. Não é ilegal, não é imoral, mas é pecado? É pecado. É pecado. Dilma Rousseff em francês. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se tornent, cherchent son destin de une manière avec autoestima. Agora, para finalizar, o momento em que ela acertou. Essa aqui virou um clássico e virou um clássico porque a Dilma acertou. Na tela. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vocês se divertiram, né? Se divertiram. Agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. O que vocês acham da Dilma no banco dos BRICS? Hein? O que você acha dessa história toda? Vocês riram, né? Vocês riram porque vocês não valem nada. E já eu não ri. Eu não ri em nenhum momento. Não ri. Eu seria incapaz disso. Imagina. Longe de mim. Não misturo trabalho com emoções. Estou perguntando o que vocês acham. Porque antes de vocês acharem, e antes de eu achar, o que vai ter, que vocês sabem, só tem aqui, narrativa. A extrema-direita jamais engoliu ter uma presidenta da República, uma mulher com poder de decisão. E é por isso que eles fazem essas baixarias com a Dilma Rousseff. Quem não se lembra da misoginia que existia com a história do preço da gasolina, que punham nos carros Dilma Rousseff de perna aberta ali no lugar que era para colocar a gasolina? Isso que é o conservador cristão brasileiro, degradando uma mulher por discordar. E tem também esse site de extrema-direita, o Antagonista, que é de origem misógina. É super misógino e fez a baixaria de colocar uma mulher para fazer propaganda misógina contra a presidente Dilma Rousseff. Porque criticar uma mulher é misoginia. Mas isso acabou. Dilma é a presidenta dos BRICS. Janja é a primeira-dama empoderada. E é para isso que eu fiz o L. Faz o L.
As mulheres da direita não são só mais bonitas, elas também são mais competentes. Porque a Dilma é uma mulher que desfaz esse estereótipo da bonita e burra, porque não é bonita. Como que essa mulher completamente descontrolada virou presidente do Brasil? Porque ela é o poste do Lula. Porque a esquerdalha, o gado do Lula, faz tudo que ele mandar. Ele, da cadeia, botou um outro poste para se candidatar à eleição. E ainda vem essa gente e vota no Lula de novo. E essa Dilma completamente descompensada. Olha o que ela falou no velório do Papa. Enfia essa mulher para ser presidente do Banco dos BRICS. Essa gente não tem nenhuma responsabilidade. E eu até hoje não entendi como é que essa mulher falando assim todo dia ficou na presidência do Brasil e ninguém internou. Agora voltou um mais doido que ela, que o Lula dilmou agora. O Lula virou a Dilma. E sabe por que isso está acontecendo no Brasil? Porque, ai, Bolsonaro fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Qual é a minha opinião? A minha opinião é que aqui no Brasil a gente vai normalizando tudo e também esquece. A gente esquece tudo, não aprende nada e fica querendo ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Porque é aquela coisa, um povo que não conhece o próprio passado está condenado a repeti-lo. É uma frase tão verdadeira que ela já circulou nas bocas desde o Burke, que é um dos pais fundadores do conservadorismo, até do Che Guevara. Porque isso aí não é ideologia, isso é uma constatação prática sobre a vida. Se você não conhece o passado, você está condenado a repetir. E assim, é óbvio que as pessoas se lembram, porque é muito recente, de alguns discursos da Dilma Rousseff, do ganhar ou perder, da saudação à mandioca, que é um negócio incrível, do estocar vento, mas a gente não se lembra como era esse período, que eram todos os dias assim. E ela foi reeleita, E aí volta na era do Papa, porque o Lula já dilmou, né, gente? O Lula, às vezes, eu acho que aquela coisa da teoria conspiratória lá do chapéu de alumínio, você lembra aquela história que falavam que o Lula morreu, aí mostrava o negócio da máscara, aí mostrava uns vídeos que ele tinha 10 dedos. Mas eu acho que pode ser isso, que puseram alguém lá que a pessoa não entende e mete o doido. Dilmou, mas a Dilma era mais. Porque o Lula, o que acontece é que ele está falando umas coisas nada a ver. Mas isso do fazer a conta errada, essas paradas assim, e ninguém foi questionando nada. Porque assim, não é questão se ela está bem, se não está. De repente ela é uma pessoa inteligente e se expressa assim, pode existir. Mas a questão é, a interlocução política dela era sempre assim, fragmentada? Acharam que ia dar certo? Eles descobriram só depois que ela virou presidente, porque ela foi ministra-chefe da Casa Civil do Lula. Foi assim esse tempo todo, acharam que ia dar muito certo. Teve uma hora lá do impeachment que nem o Lula mais estava ali 100% apoiando e abraçando, entendeu? E a gente teve isso no país muito recentemente. Achava-se que era o auge, né? Achava-se que era o auge. E também porque, sejamos francos, na época, quem fazia esse discurso era só a Dilma. O que acontece é que eu acho que tem o risco do Brasil ter pegado gosto por isso. Pegou gosto. Por quê? Porque quantos tem por aí falando uma espécie de dilmês? Esses dias me mandaram, não estou nem mais falando de presidente, me mandaram um discurso de um político que ele disse que estava entre as 10 mil pessoas mais inteligentes do mundo para ir para o Vale dos Silícios. Mas uma história maluca. E ele já era das histórias malucas antes. E tem um mundo de gente defendendo ele. Eu sempre falo essa coisa aqui no Brasil. Quando aparece um pilantra, o brasileiro atravessa a rua para defender. E quando aparece alguém meio amalucado, eu tenho essa impressão, vê se você não tem essa impressão. Quando aparece alguém meio amalucado, acho que tem uma coisa assim que as pessoas falam, não, isso aí, a pessoa não é doida, a pessoa não ia meter o louco desse jeito. Ele deve saber de alguma coisa que eu é que não estou entendendo, porque eu não sou do ramo. Não é que ele é doido, eu é que não estou entendendo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo várias vezes.
Falava, não, parece muito doida essa história, mas deve ser eu que não estou entendendo. E 90% das vezes que eu fui tentar entender melhor, eu entendi que era doideira mesmo, que não tinha nada para entender ali. Que eu é que fico tentando entender coisa que não tenho que entender. E era, enfim, já estou eu quase igual a Dilma aqui. Mas o fato é que a gente era feliz e não sabia, porque agora as Dilmas se multiplicaram e nós temos Dilmas beligerantes, Dilmas violentas. Até o Lula, que era tido como um grande orador, Dilmou também, ficou uma Dilma. E a gente não tem muitas vezes essa crítica, porque na esquerda virou um negócio assim, que se você falar qualquer coisa sobre qualquer mulher, isso é misoginia. Não caia nisso. Não deixe essa gente te calar por isso, eu vou te dar o pulo do gato. Eu estou criticando o trabalho de uma mulher ou de um homem. O trabalho da pessoa, o discurso da pessoa, a oratória da pessoa. Isso não tem a ver com críticas misóginas que existem no ambiente político. O que é misoginia no ambiente político? Em vez de falar do trabalho da pessoa, fala do corpo da pessoa, fala da idade da pessoa, fala da sexualidade da pessoa, que são 3 estereótipos utilizados para atacar a mulher. Quando você vê rebater em questões políticas, falando ou pornografia, que tem vários que agora mandam pornografia, que eu acho que essa gente aí, os fugitivinhos do CAPES, eles só reagem com pornografia. Ou falando coisa sexualizada da sexualidade da mulher, ou xingando de vagabunda, ou dizendo que ela é mal amada. Quando fala do corpo da mulher, a mulher fala uma coisa e chama ou de gorda demais, ou de magra, ou disso, ou daquilo. Ou, enfim, quando entra nesse ciclo que não está debatendo o trabalho, mas está debatendo coisas geralmente usadas para estereotipar a mulher, isso é misoginia. Falar que a Dilma se perdia nos discursos e era um risco que ela não se comunicasse bem, é uma constatação política que a esquerda não fez, porque a esquerda virou uma patrulha, um bando de bedel de colégio de freira, e por isso que está onde está. Bom, crianças, a gente vai ficando por aqui. Eu vou te falar agora qual é a palavra para você comentar, para eu saber que você ficou até aqui, que você viu tudo isso. Sabe qual é a palavra? Mandioca. Comente mandioca, que eu saberei que você é da família Narrativas Antagonistas e ficou até aqui. Me diz o seguinte: você quer ver mais especiais Recordar é Viver? Você gostou? Você não gostou? O que é que você achou? Que temas que você quer ver? Você pode responder para mim aqui. Pode, se depois você não tiver mais com o YouTube aberto, estiver numa rede social, lembrar de uma coisa, me marque e me responde. Que muitos dos temas que vem aqui, eu vou tirando das redes sociais. Curta, comente, compartilhe, aproveite o seu final de semana prolongado de feriadão. Eu tô aqui de volta na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, com Narrativas Antagonistas. Beijo para vocês e até lá!